Bom dia, hoje a gente vai tratar aqui de cálculo 2, a parte de limites e continuidade. Assim como em cálculo 1, a ideia do limite é aproximar o valor de uma função à medida que eu aproximo o meu ponto de algum ponto específico do domínio, ou não necessariamente estando no domínio. No cálculo 2, a grande diferença é que a gente não trabalha mais com uma só variável. O meu f de x tem esse x não necessariamente como uma única coordenada numa reta. Ele pode estar no plano, no espaço ou no espaço n-dimensional. Então, para ilustrar aqui o exemplo, eu peguei a seguinte função f, que pega valores do R2, ou seja, um espaço de duas dimensões, e devolve um outro valor que também está no espaço de duas dimensões. Essa função, a fórmula dela é dada por f de xy, aqui o valor das duas dimensões, xy, isso vai ser igual a x mais y, vai ser uma coordenada, e minha outra coordenada vai ser x menos y. Então, se eu quiser, por exemplo, saber o limite de f de xy, quando o meu ponto xy tende ao ponto 1, 1 do plano, qual que vai ser esse limite? Qual valor da minha função f vai se aproximar? Então, vamos aí tentar trabalhar com isso. A ideia, como eu disse, é tentar aproximar o valor da minha função à medida que eu faço meu xy aqui, ou, no caso, pode ter mais coordenadas, tender a um ponto específico. Então, vamos aqui, eu peguei alguns exemplos. Como eu quero me aproximar do ponto 1, 1, eu vou olhar os valores das redondezas do ponto 1, 1. Assim como em cálculo 1, o valor do limite não é necessário no ponto. O valor do limite no ponto não me interessa. Eu quero a grandeza local, a grandeza das vizinhanças desse ponto. Então vamos lá. Se eu pegar o ponto xy 0,5 e 0,5, as minhas coordenadas x mais y e x mais y, x menos y, vão se aproximar respectivamente de 1 e 0. Se eu pegar aqui 0,9 e 0,8, vão se aproximar de 1,7 e 0,1. Se eu pegar 0,95 e 1, reparem que eu peguei 1 aqui, mas não é o ponto 1, 1, é o ponto 0,95 e 1. Ou seja, se eu tivesse aqui, vamos supor um plano do quadro aqui, se o ponto 1, 1 fosse aqui, esse ponto não seria ele, estaria um pouco para o lado ou um pouco para baixo, dependendo de como você montou o gráfico. Da mesma maneira, se eu pegar esses valores que são próximos de 1, a minha função retorna esses seguintes valores, 1,95 e menos 0,05. Analogamente, eu peguei outros valores que se aproximam muito de 1, e a gente pode ver que todos esses valores, à medida que eu vou aproximando mais do meu ponto do ponto 1, que eu vou tendendo a esse ponto, os valores da minha função tendem ao valor de 2 e ao valor de 0. Ou seja, de uma forma intuitiva, eu posso dizer que o limite da minha função, ou seja, o valor para qual a minha função se aproxima, quando o meu ponto xy tende ao ponto 1, se aproxima desse ponto, fica nas redondezas dele, vai ser o ponto de duas coordenadas, já que f é uma função que tem duas coordenadas, que vai ser dado por, aproximando aqui a primeira coordenada de 2, e a segunda coordenada se aproximando de 0. Então, essa aqui é uma noção bem intuitiva de limite, né? No caso, é bem parecido com a ideia de limite do cálculo 1. A diferença, de fato, é que a gente trabalha agora com mais variáveis. Então, essa aqui é a definição intuitiva que a gente fez. Vamos fazer uma definição formal para entender a matemática. A definição formal é o seguinte: eu quero traduzir essa linguagem aqui, eu quero falar que uma função f de x tem limite n no ponto A em linguagem matemática. Como que eu vou fazer isso? É o seguinte, reparem que no exercício intuitivo, eu aproximava, à medida que eu aproximava o meu ponto x, que no caso tinha duas coordenadas, do ponto 1, 1, a minha função tendia para um valor. Ou seja, para mostrar que a minha função se aproxima de um valor, eu tenho que mostrar que para todo x próximo o suficiente desse meu ponto, que no caso era o 1, 1, a
minha função vai me retornar valores o tão próximos quanto eu queira do ponto que no caso lá era 2, 0, que é o meu limite, e o Lzão. E aqui eu escrevi f de x e x pleno lá, mas lembrando que esse ponto pode ter várias coordenadas, né? Pode ter n coordenadas em um número natural. E podendo ser uma, que aí cai no conceito de limite do cálculo 1, ou podendo ser mais variáveis, que é o que nos interessa no cálculo 2. Então vamos lá. Como que eu vou escrever isso aqui matematicamente? Eu quero aproximar minha função o tanto quanto eu queira. E como que eu vou traduzir esse tanto quanto eu queira? Eu posso dizer que a distância do valor da minha função ao limite que onde eu quero aproximar tem que ser menor do que um valor positivo, porque distância é um número positivo. Então, dado um epsilon maior que 0, que é o quanto eu quero aproximar, eu tenho que provar que existe um delta maior que 0, que é uma distância. E se eu restringir o meu ponto x e aproximar ele de um certo ponto de uma distância menor do que delta, isso implique que o valor da minha função vai retornar valores próximos o suficiente de L. E próximos o suficiente, eu quero dizer, a distância de f de x a L tem que ser menor do que o meu valor epsilon que foi dado. Então, essa aqui é a definição formal de limite que tem exatamente a mesma cara do limite do cálculo 1. A única diferença é que agora o meu ponto x, o meu f de x e o meu L podem ter mais de uma variável. E para isso eu costumo usar a notação módulo com essas duas linhas aqui do lado, que indica uma distância não só no plano cartesiano, mas pode ser uma distância não só uma distância na reta, mas pode ser uma distância no espaço, uma distância no espaço n-dimensional. Então, finalizando aí, eu digo que a minha função f de x, que pode ter mais de uma coordenada, tem limite L, quando x tende a A, sendo x e A pontos que também podem ter mais de uma coordenada, se somente se, dado um epsilon maior do que 0, que é o quanto eu quero aproximar a minha função, existir um delta maior do que 0, que vai ser a minha distância, e se eu restringir o meu ponto x e fazer a distância dele a ser menor do que delta, isso implica na distância de f de x e Lzão ser menor do que epsilon. Então, essa é a definição formal de limite. E obrigado por assistir mais uma aula.